Eu quero iniciar essa noite dizendo o seguinte: é bem verdade que todos nós aqui, em algum momento ou outro da nossa vida, sentimos medo e também temos os nossos momentos de coragem, não é verdade? Às vezes, quando a gente vai num parque de diversões, ou quando a gente está em amigos, sempre tem aquele desafiozinho: eu duvido que você tem coragem de fazer isso, eu duvido que você tem coragem de ir ali, não é verdade? E às vezes, nós somos os corajosos da vez, ou não. Às vezes nós tememos alguma coisa, temos medo, e o medo, ele nos impede de fazer muitas coisas nas nossas vidas, não é verdade? Se nós formos falar do nosso dia a dia, do cotidiano do nosso dia a dia, você que é autônomo, você que tem a sua empresa, ou você também que é CLT, que você trabalha ali na empresa, todos os dias a gente sente aquele medinho, não é verdade? Será que esse mês vai dar para pagar as contas? Não está aparecendo nenhum serviço? Será que eu vou chegar lá na empresa e eles vão me mandar embora? Sempre, vez ou outra, nós estamos sentindo medo de algo. E quando eu estive orando, pedindo ao Senhor para me dar uma palavra para que eu pudesse compartilhar nessa noite com a igreja, como bem eu digo aqui todas as vezes, primeira palavra ela tem que falar conosco. Então, primeira palavra ela tem que falar comigo, que o Espírito Santo tem que falar comigo, para que eu possa compartilhar aquilo que Deus quer falar com a igreja. Então, o Senhor me deu um título para essa mensagem, que nos diz: Momentos de Medo e Coragem. Como eu bem disse, é uma verdade que em qualquer circunstância dessa vida, nós tenhamos os nossos momentos de medo e aqueles momentos de coragem. E para falar sobre isso, eu não podia deixar de falar sobre um texto que se encontra em João, no capítulo de número 21. Abra sua Bíblia aí comigo. João, capítulo 21, a partir do versículo de número 1, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns textos para que nós possamos entender o contexto e chegar ao que o Espírito Santo, aquilo que Deus quer nos falar nessa noite. Eu não podia deixar de falar sobre coragem e medo sem falar de um apóstolo de Jesus, apóstolo Pedro. Nós bem sabemos, se nós formos discorrer a palavra de Deus, que Pedro, por sinal, era um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus, se não o mais corajoso de todos eles. E isso, por algumas vezes, foi benéfico para o ministério, para a vida de Pedro. Mas outrora, Pedro também, apesar de ser ousado, de ter aquele caráter forte, de líder, ele também sentiu medo. Pedro teve os seus momentos de coragem, assim como nós, mas também teve os seus momentos de sentir o medo. E nós vamos entender um pouco o que aconteceu, o que é que Deus quer falar conosco nessa noite. Nos diz o seguinte, capítulo 21, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, os outros 2 discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Pois bem, faço uma pausa aqui. Pedro, aqui a palavra nos fala que eles estavam num local reunidos. Jesus já tinha sido crucificado, Jesus já tinha subido aos céus. E Pedro estava ali e diz aos outros discípulos: eu vou pescar. E o que é que os outros discípulos disseram? Nós também vamos com você. Sem perceber, Pedro nesse momento estava exercendo uma função de líder em meio aos outros discípulos. E é bem verdade que nós devemos tomar muito cuidado, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, sobre o que nós falamos enquanto estivermos
na presença de outras pessoas. Pedro não percebeu que estava exercendo uma liderança naquele momento, porque Jesus já tinha subido aos céus, ele já tinha sido crucificado, e a ordenança de Deus, a ordenança de Jesus para os discípulos, e por sinal para Pedro, que era um dos discípulos dos mais próximos de Jesus, era que eles continuassem o ministério que Jesus tinha determinado, tinha dito para eles. Mas eles estavam ali, não exercendo o ministério, e Pedro, involuntariamente, sem perceber, exerce um papel de liderança na vida dos outros discípulos. Ele não chamou os discípulos a irem pregar, a irem fazer o que Jesus tinha determinado. Simplesmente ele falou: eu estou indo pescar. Mas por ter um perfil de líder, os outros foram com ele. Amém? Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E lhe disse: lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Pois bem, nós vimos aqui que eles estavam lá pescando, e que não pegaram nada, e que quando estava amanhecendo, quando eles estavam retornando, Jesus já estava lá na praia. Jesus já tinha sido morto, ressuscitado, e essa era a terceira vez que Jesus aparecera para eles. Nós dizemos há pouco atrás que eles estavam reunidos e que Pedro exerceu uma liderança sobre eles e que eles foram pescar, e não pegaram nada. E quando eles retornaram, Jesus estava lá na praia, com tudo pronto, todas as providências tomadas, inclusive o alimento. Pois bem, quando Jesus determinou a eles que fossem fazer discípulos, que fossem pregar o Evangelho a todas as nações, eu tenho certeza que nos momentos humanos deles, quando Jesus já não estava mais presente fisicamente, eles tiveram medo de não ter o que comer, de não ter como pagar as suas contas, e talvez por isso eles foram pescar, mas não pegaram nada. E quando retornaram, Jesus já estava com tudo pronto. E o que eu quero dizer para você aqui nessa parte do texto, é que nós não precisamos ter medo de tais coisas, porque aquele quem nos chamou e nos entregou um ministério, porque todos nós aqui temos um ministério, mesmo que nós não tenhamos um cargo ou uma nomenclatura, nós temos um ministério a exercer no reino de Deus. E o Senhor bem confirmou a palavra dessa noite pela boca do Lucas aqui há pouco, que disse que eu preciso pertencer ao Evangelho, eu preciso exercer o meu papel de cristão. E assim o Senhor providenciará todas as coisas. O Senhor já tinha providenciado o alimento, já tinha providenciado tudo o que eles precisavam quando eles retornaram. Já estavam os peixes na fogueira, os pães, e quando eles chegaram, o Senhor os serviu. Amém? E Pedro, tendo esses momentos de medo e coragem, nós vamos ver aqui em alguns textos que Pedro demonstrou coragem, e textos que Pedro teve medo.
A palavra de Deus nos fala lá em João, capítulo 18, versículo 10, diz o seguinte: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Bem, nesse episódio, quando eles estavam lá orando, e os soldados chegam para prender Jesus, Pedro arranca a sua espada e corta a orelha dos soldados. Bem, creio eu que eles estavam em número bem menor do que os soldados que foram prender Jesus. Mas Pedro teve coragem. Por que Pedro teve coragem de arrancar a espada e cortar a orelha do soldado? Alguém se arrisca a dizer? Por quê? Não? Porque Jesus estava ali com eles. Pedro não era bobo. Pedro sabia quem era Jesus. E por isso, naquele momento, ele teve a audácia, a coragem de arrancar a sua espada e cortar a orelha do soldado. Porque ele acreditava que o Filho de Deus iria fazer justiça pelos judeus com a espada, com armas. Pedro não era bobo. E o Senhor sabia do seu perfil. E mais tarde ele ia precisar do perfil de Pedro. Mas não para fazer ou para ter os momentos de coragem conforme Pedro tinha. Mas ele era corajoso. Quem de nós diante de um exército tem coragem de arrancar uma espada e cortar a orelha de um soldado? Mas Jesus estava ali com ele, presente fisicamente. Por isso ele teve essa audácia. Depois, se nós formos olhar lá em Mateus, ainda no Novo Testamento, o primeiro livro aí, Mateus capítulo 26, nós vamos falar sobre os momentos que Pedro teve coragem. Mateus 26, versículo 31. Mateus 26, 31. Diz o seguinte: Então Jesus lhes disse: Ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro novamente respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: Asseguro-lhe que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E os outros discípulos também disseram o mesmo. Olha aí, mais uma vez Pedro se põe na frente, né? Eu não vou, Senhor, eu não vou te negar. Eu vou ter coragem. Se for possível, eu vou morrer pelo Senhor. Mais uma vez Pedro tinha coragem, não era? Mas por que ele teve esse momento de coragem? Porque mais uma vez Jesus estava ali presente. Pedro sabia do poder de Jesus, do que ele poderia fazer ou não. Apesar de ter uma convicção errada, errônea, de que Jesus iria os defender diante dos soldados com força humana. Amém? E aí nos diz o seguinte, lá em João, é bom discorrer a Bíblia, né? A gente treina, a gente aprende e o Espírito Santo vai falando conosco. João, versículo 17. Nós vamos ler o 17, 25 e 27. Nos diz o seguinte, João, capítulo 18, versículo 17. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Versículo 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Bem, nós vimos os momentos de coragem de Pedro. E ele disse, no texto que nós lemos antes,
que se fosse preciso ele morreria com Jesus. E agora a palavra de Jesus se confirma. Pedro o negou. Por que Pedro negou ele ali, naquele momento? Não tinha soldado ali naquele momento. Ou talvez pudesse ter algum soldado próximo, ou alguém ia gritar, esse aqui estava com ele. Foi ele que cortou a orelha do soldado. Por que Pedro negou Jesus naquele momento? Porque Jesus já não estava mais ali presente com ele. Pedro viveu tudo, Jesus disse tudo a eles que iria acontecer, mas naquele momento, fisicamente, Jesus não estava com Pedro. E aí ele se acovarda. E a palavra nos fala que quando o galo cantou, Pedro lembrou-se das palavras do mestre. E ele se entristeceu profundamente. E aí a palavra nos fala que Pedro sai correndo, chorando, e desaparece. Porque o medo tomou conta dele. E aí, o texto que nós lemos em João, no capítulo 21, nos fala que Jesus vem naquele momento, aparece para eles a terceira vez, naquela ocasião, para restaurar Pedro. Porque Pedro negou a Jesus. Naquele episódio, naquele trecho da palavra em que eles estavam no meio do mar, e que Jesus vem caminhando sobre as águas, quando eles veem Jesus, Pedro logo tem mais um momento de coragem. Senhor, se és tu mesmo, me faça ir até você. Olha, corajoso Pedro, não era? Nenhum dos outros fez isso, mas Pedro quis andar sobre as águas. E por que ele quis andar sobre as águas? Mais uma vez, porque Jesus estava ali. Pedro sabia que a presença de Jesus fazia toda a diferença. Isso lhe dava coragem. E aí no texto que nós lemos antes, quando Jesus já não está mais presente, próximo fisicamente dele, ele teme, ele sente medo e nega Jesus. E aí no texto que nós lemos aqui no início, em João capítulo 21, nos diz que Jesus restaura Pedro. João 21, versículo 15 diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, versículo 16: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, versículo 17, Jesus diz: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Amém? Nesse momento, até que Jesus dissesse isso, falasse isso com Pedro, Pedro ainda tinha dúvidas se Jesus o tinha perdoado por ele ter negado ele. Foi preciso esse episódio, Jesus preparar tudo isso, para que Pedro de fato acreditasse que ele era um líder chamado por Cristo, e que ele deveria exercer esse papel, e que Deus, e que Jesus o tinha perdoado, porque Jesus já sabia que ele iria negá-lo. Foi preciso isso para que Pedro acreditasse e fosse restaurado novamente. E nessa noite aqui, nós aprendemos sobre restauração também. Nessa noite, o Senhor está querendo restaurar algo em nossas vidas, que nós perdemos, ou que nós esquecemos. Pedro, sem perceber, lá no início, exerceu um papel de liderança sobre os outros discípulos, chamou eles para ir pescar, mas quando Jesus encontra eles a primeira vez, o que Jesus diz a eles? Eu vos farei pescadores de homens. E por ter sentido medo, ter negado a Jesus, Pedro entristeceu-se e não acreditava mais
no seu ministério, no seu chamado. Foi preciso que Jesus falasse com ele 3 vezes para que ele entendesse que ele já havia sido perdoado e que o Senhor queria restaurar o ministério dele, restaurar aquele perfil de líder, que ele exercesse a função a qual o Senhor Jesus o chamara. Pedro teve coragem, sentiu medo, negou a Jesus e depois teve o seu ministério restaurado. E às vezes nós também nos esquecemos de quando nós conhecemos a Jesus, de quando Ele nos chamou, das promessas que Ele nos fez, das ordenanças que Ele nos fez. E o medo, as situações cotidianas vai nos dispersando, vai tirando isso de nós. E às vezes também, a nossa saúde vai sendo minada. Sabe por quê? Porque nós esquecemos que Jesus está presente conosco. E aí o medo toma conta de nós, nos entristece, nos afasta das promessas, do ide do Senhor para nós. Mas nessa noite o Senhor quer restaurar tudo isso. Jesus quer restaurar tudo isso. E aí, se nós formos discorrer o texto, mais à frente, lá em Atos, conforme foi citado pelo Lucas, quando Pedro tem o seu ministério, a sua vida restaurada após esse episódio, ele toma posse do seu ministério, da promessa que Jesus fez a ele. E ele entende qual que era o papel dele a partir daquele momento. E quando ele se entrega verdadeiramente, quando ele entende isso e passa a viver isso intensamente, nós vemos o poder que Pedro tem sobre os demais discípulos, sobre os demais seguidores, e o quanto Jesus, o quanto Deus, através do Espírito Santo, começa a usar da vida de Pedro. É essa restauração que o Senhor requer de nós nessa noite. E Ele quer restaurar não só o nosso ministério, não quer restaurar somente as promessas, Ele quer restaurar a saúde de pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite, e Ele me confirma que Ele não quer restaurar somente ministérios, Ele não quer restaurar somente ides, mas Ele quer restaurar saúde, Ele quer restaurar casamento, Ele quer restaurar conexões familiares que foram perdidas. Porque nós precisamos entender que ainda que Ele não esteja aqui fisicamente, Ele está presente conosco em todos os momentos. E é Ele quem está aqui nessa noite, confirmando tudo isso que nós estamos ouvindo e aprendendo com o Espírito Santo. Aleluia. A palavra de Deus nos fala lá em Atos 2, que a partir da presença do Espírito Santo sobre a vida deles, no seu primeiro discurso, foram agregados quase 3.000 almas ao reino de Deus. E conforme o Lucas citou, a partir daqueles momentos em que Pedro passa a exercer o seu papel, a sua função de líder espiritual, o seu ministério, aquilo que Jesus tinha dado a ele, e que ele em algum momento tinha disperso, por acreditar e por sentir medo que Jesus não queria mais aquilo com ele. No seu primeiro discurso, após entender o seu ministério, 3.000 almas se unem aos cristãos. Aleluia. E a palavra de Deus nos fala, se nós formos ler lá em Atos, no capítulo 5, versículo 15, nos diz o seguinte, Atos capítulo 5, versículo 15. Olha o que acontece aí. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Bem, Jesus estava ali presente fisicamente com Pedro? Então por que essas coisas estavam acontecendo agora?
Porque nós vimos em alguns momentos passados que quando Jesus se distancia presencialmente de Pedro, ele sente medo. Mas agora, depois de ter sido restaurado pelo próprio Jesus e tomar posse daquilo que Jesus entregou a ele, no primeiro discurso, 3.000 almas se rendem ao Senhor. Em Atos 5 nós vemos que a sombra de Pedro ao passar pelos doentes, pelos que eram atormentados por espíritos imundos, todos eram curados. Pois bem, Jesus não está presente aqui fisicamente, assim como não estava aqui em Atos 5. E o que nos diferencia de Pedro? É o compreender o chamado, o ministério, o ide para as nossas vidas. É o tomar posse, é o se entregar, é o mergulhar de cabeça e deixar que tudo seja restaurado. É fazer isso e acreditar que quando eu chegar na beira da praia, Jesus já está com tudo providenciado para mim. É essa restauração que Ele quer trazer para nós nessa noite. É isso que Ele quer que nós possamos compreender e acreditar e passar a viver isso todos os dias. E não deixar que o medo tome conta dos nossos corações. E não deixar que o medo nos afaste. E que nós, sem perceber, exerça uma liderança, exerça uma influência negativa sobre as pessoas que estão próximo de nós. Porque todas as vezes que eu duvido, todas as vezes que eu fraquejo, sem perceber, tem alguém me observando, me olhando, e eu posso estar exercendo uma influência negativa, e eu posso estar dispersando aquela pessoa, e não deixando-a viver aquilo que de fato Deus tem para a vida dela. Sabe por quê? Porque depois que Pedro toma posse disso e passa a exercer isso, nós vemos o quanto o evangelho cresce, o quanto as pessoas se entregam verdadeiramente a Cristo. O mundo começa a sofrer uma revolução. E aí eu já passo a não temer mais as coisas desse mundo. E aí eu passo a não ter medo mais das coisas que esse mundo pode fazer comigo. Sabe por quê? A palavra de Deus nos fala que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Pedro ouviu a voz de Jesus e passou a segui-lo, sem ter medo, sem hesitar. Ele passou a viver aquilo com toda a convicção. E a Bíblia também nos fala que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E o que Cristo fez por nós? Por mim e por você. Não foi isso? Eu preciso resgatar isso. Eu preciso entender essa restauração que Deus quer fazer aqui nessa noite. E passar a viver desse modo. E passar a acreditar e ter isso como convicção de que Deus está cuidando do alimento. De que Jesus já tem tudo preparado. Que eu preciso ouvir a voz dEle, que Ele deu a vida por mim. Por quê? Que diferente de Pedro eu não vivo isso. Eu estou deixando as coisas desse mundo roubar isso de mim, mas eu não posso. Não é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Porque senão eu vou estar fazendo assim como Pedro, quando ele se distancia, eu vou estar passando a acreditar que Jesus não quer mais nada comigo, que eu fiz alguma coisa errada e que Ele não me perdoou por isso. Eu preciso ter essa restauração nessa noite. Por vezes a gente duvida, a gente vai deixando o cotidiano roubar isso da gente. E foi isso que o Espírito Santo falou no meu coração nessa semana, fortemente. Você precisa ter a convicção de que eu te restaurei, eu perdoei os seus pecados. E você precisa viver isso todos os dias, que do resto cuido eu. Eu estou cuidando de tudo, eu já tenho as providências. Já está tudo tomado.
É a sua saúde, não precisa preocupar não, vou restaurar ela também. Aleluia. Aleluia. Sabe por que eu percebo que a partir desse cenário, a partir desse momento que Pedro é restaurado e ele passa a viver isso com toda a convicção, ele já não teme mais as coisas desse mundo? Abra sua Bíblia lá em Salmos 56. Salmo 56. Salmo de número 56, versículo 3 e 4, verso 3 e 4, perdão. Olha o que a palavra diz para nós aí. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O que um mortal pode fazer a nós? No máximo, me tirar a vida. Se assim Deus permitir, porque se Ele não permitir, Ele também não tira não. E a palavra de Deus nos fala que a morte de um justo é prazer para Deus. Porque Deus sabe para onde eu vou a partir dessa morte aqui. Eu preciso ter essa convicção de que Deus está cuidando, de que Jesus já está cuidando de tudo. E sabe por que Pedro viveu tudo isso? A partir daquele momento em que ele foi restaurado, em que ele entendeu que ele exercia um papel fundamental para que o Evangelho fosse proclamado, para que pessoas pudessem ter a convicção de que Jesus, do que Jesus é capaz de fazer. Porque ele não temeu nem sequer a morte. A história cristã nos relata, se você for pesquisar aí, como foi que Pedro morreu, após viver tudo isso, após esse período, após essa cena aqui de restauração que Cristo tinha feito com ele. A história nos fala que possivelmente ele foi morto no circo do imperador Nero. E quando falaram para Pedro que ia crucificar ele, porque a história cristã, se você for pesquisar, fala que ele foi crucificado, sabe o que Pedro falou? Vocês acham que Pedro teve medo? Ele pode até ter se entristecido no seu coração, é normal para a gente. Nós podemos até ter medo de, o que vai ser, como que eu vou morrer? Sabe o que Pedro falou? Vocês vão me crucificar? Não tem problema não. Mas me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer igual Jesus. E se você for pesquisar, é isso que a história fala. Pedro foi morto, crucificado, de cabeça para baixo. Mas ele entendeu a restauração que Jesus queria com ele. Ele passou a viver isso intensamente, sem pensar nas outras coisas. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!